Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Petrini que está falando com você para comentar as palavras que Deus nos dirige neste domingo, 17º do tempo comum, através da Santa Liturgia. Eu gostaria de recordar logo a primeira leitura, que é tirada do primeiro livro dos Reis e que fala de Salomão, que sucedeu ao pai, o rei Davi, e era ainda muito jovem, e ele diz assim: Senhor meu Deus, eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar, que é uma atitude de humildade, de simplicidade maravilhosa. E depois ele não pede riqueza, não pede longa vida, mas pede a sabedoria para distinguir o bem e o mal. E então, assim fala a leitura: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. E Deus lhe responde: já que não pedistes riquezas e longos anos de vida, nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente como nunca houve antes. Eu estava pensando como é necessário que cada líder de comunidade, mesmo o sacerdote, o bispo, mas também líderes da sociedade civil, o empresário, um juiz, um chefe de polícia, um político, um intelectual, um jornalista, um professor de universidade. Como seria bonito se pudesse dirigir a Deus um pedido semelhante, pedindo não a fama, não a glória, não ganhar dinheiro, inclusive aproveitando das oportunidades, mesmo que contrárias à moralidade e à lei, mas pedir a sabedoria, a inteligência para poder distinguir o bem do mal e escolher aquilo que é mais certo, que promove mais a paz, que ajuda as pessoas a crescer, a se desenvolver, porque esta é a tarefa de cada um, cada qual pela parte de responsabilidade que lhe cabe. Então, certamente, do Antigo Testamento, de um homem que viveu mais de 2.500 anos atrás, nós podemos aprender exatamente a coisa mais importante, a postura diante da realidade e esta relação com Deus que chama em causa para que, diante da realidade, ele tenha uma postura digna, de justiça, de autenticidade em busca do bem, de acordo com a grande responsabilidade que lhe foi confiada. E depois eu quero recordar a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Romanos, na qual ele usa, logo no comecinho do trecho que é lido hoje, do capítulo 8, versículo de 28 a 30, logo no comecinho, versículo 28, São Paulo fala uma coisa que ficou famosa: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui, até esta pandemia que nos obriga a ficar em isolamento, não podendo fazer isto, não podendo fazer aquilo, não podendo sair de casa. O que quer dizer isto? Que se tudo contribui para o bem, qual é o bem que está embutido dentro dessa realidade que é a pandemia, com a possibilidade de se contagiar? Será que Deus quis então isso? Não. Mas mesmo chegando até nós uma coisa que é o mal, a pandemia do coronavírus, ele é capaz de extrair um bem dele para que nós, mesmo tendo que enfrentar esse mal, possamos aproveitar dele para trazer até a nossa vida algum bem. Como, por exemplo, uma vida de família mais intensa,
mais atenta reciprocamente um ao outro, para um entendimento maior, um diálogo maior, uma vida partilhada maior, na simplicidade, desde as coisas mais simples, quando um ajuda o outro, e quem nunca esteve na cozinha para preparar comida ou limpar, lavar os pratos, etc., de repente se dedica um pouco, está junto e cria um clima de família, justamente, que é maravilhoso. E Santo Agostinho, que é um dos maiores santos, um dos que mais eu aprecio, pelo menos, que viveu 1500 anos atrás, ele complementou este versículo de São Paulo aos Romanos, dizendo assim: tudo converge, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, até o mal. É exatamente isso que ele esclareceu, explicitou. Já estava nas palavras de São Paulo, ele apenas deu uma clareza ainda maior. E no Evangelho, que é de São Mateus, Jesus faz 3 parábolas, 3 comparações. O reino dos céus é como um homem que encontrou um grande tesouro num terreno, vende tudo o que tem para poder comprar aquele terreno. Ou o reino dos céus é como um homem que comercia com pérolas preciosas e encontrou uma que tem um valor maior, a mais preciosa de todas. Então vende tudo o que tem para poder comprar aquela pérola. O que quer dizer isto? Jesus está nos convidando a reconhecer o que é que temos de mais precioso na vida. Sim, a nossa própria vida, mas nesta vida, o que ela seria sem a presença de Jesus, que vence o mal e que vence a morte, sem esta luz que pode iluminar a nossa inteligência e que vem dele para nós, sem a possibilidade da sabedoria que chega até nós do Evangelho, não seria nada. Então, a pérola mais preciosa, o tesouro mais valioso que nós podemos ter encontrado é o Senhor Jesus. E por Ele, então, estamos dispostos a deixar em segundo plano, se for necessário, largar mesmo tudo o resto, porque nos interessa ficar com aquilo que verdadeiramente vale. E então é muito interessante que cada um possa se perguntar: mas para mim o Senhor é isto? O que é que para mim vale mais do que tudo? E depois então Jesus diz que o reino dos céus também é como alguns pescadores que lançam as redes e recolhem uma grande quantidade de peixes e depois separam os peixes bons daqueles que não prestam e que jogam fora. E depois ele vai dizer assim: porque no fim dos tempos os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. E quer dizer, vai ter um momento em que cada um receberá conforme os seus atos. Quem falhou sem querer, não por uma má vontade, não por um desejo de prejudicar os outros, de fazer o mal, mas porque não estava entendendo direito, este será tratado bem. Mas aquele que com maldade, cultivando o ódio no coração, foi envenenando relacionamentos com mentiras e com verdadeira maldade para prejudicar outras pessoas, quem sabe se prevalecer de alguma maneira, então este vai pagar um preço. Que é justo, porque se da justiça deste mundo nós não podemos esperar muita coisa, mas assim a justiça de Deus, ela tem um momento em que ela vai chegar. E esta é a promessa que Jesus faz. Por isso, valorizar o grande tesouro que é Jesus Cristo na nossa vida, a grande pérola preciosa que é a sua companhia a nós, para que tenhamos acesso a esta potência divina que vence o mal e vence a morte, é de fundamental importância. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.